Nós vamos conversar neste momento com o deputado Jerônimo Guerguin. Ele está conosco, inclusive eu convido quem está acompanhando pelo rádio 97,7 FM para acompanhar também através de vídeo, né? Nós estamos em vídeo neste momento pelas nossas plataformas digitais e você pode acompanhar essa entrevista. E o assunto ele é de extrema importância para a comunidade gaúcha. A gente vai falar sobre a estiagem, os efeitos que a estiagem vem trazendo aqui para o Rio Grande do Sul. Deputado federal Jerônimo Guerguin, bom dia. Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes. Mesmo sobre um assunto difícil desse, mas sempre um prazer conversar com vocês aí, especialmente com a comunidade Camaquã e da região. Realmente o que nós estamos vivendo aí é assustador, né? E é importante a gente se dar conta que a seca não é a seca deste ano. Nós estamos com 3 anos de falta de chuva, né? Nós tivemos seca não na última safra de verão, mas na anterior. Acabou que choveu ali adequadamente durante a safra de soja, porque o milho do ano passado, retrasado, já foi também perdido boa parte, né? Passamos um ano sem chuva e agora a chuva faltou total, né? Nós estamos com previsão, eu conversava num canal de comunicação, agora eu não lembro qual, no Agro Mais, né? Conversava com o Francisco Dias, que é um meteorologista, ele alertando que chuva com alguma normalidade no Rio Grande do Sul deve ser somente no segundo semestre do ano, né? Então veja o prejuízo que a gente vai tendo, né? E este ano ela é ainda pior, porque além da perda que o produtor vai ter, inclusive na lavoura de arroz, né, que em geral sofria problemas de mercado, mas não tinha perdas em razão do clima. A exceção há 4 anos atrás, lá em Uruguaiana, especialmente naquela região da fronteira, que deu uma chuvarada um pouco pesada. Mas agora a seca afeta a lavoura de arroz. Nós podemos aí ultrapassar 10% de perda. Mas o que agrava essa perda é que nós vivemos o ano com o pior custo de produção. O custo de produção é altíssimo, né? E, consequentemente, você tendo uma perda mais pesada como essa, potencializa esse prejuízo. E ontem eu até conversava com o advogado Antônio Zanetti, que está atuando nessa área agora, envolvendo o crédito privado, né, que ele deixa cada vez mais de ser um crédito público, né, o Plano Safra chega cada vez menos a novos produtores, então o produtor está se financiando cada vez mais na iniciativa privada, e por isso fizemos a revisão do Manual de Crédito Rural esse ano, eu fui o coordenador da comissão, é também uma nova experiência por isso. Porque quando você tinha recursos subsidiados pelo Estado, você simplesmente prorrogava para frente. O recurso sendo privado agora é um novo desafio para que a gente saiba como fica essa relação entre o que empresta e o que toma o recurso. Então eu abordei esse tema aqui porque não é só a falta de chuva, é a consequência da quebra da safra e dos prejuízos, né, socioeconômicos que nós estamos tendo e que, lamentavelmente, até este momento, nós não temos nenhuma ação de governo, tanto estadual, com toda a sinceridade, quanto federal. É claro que, com relação à safra em si, para poder agir, precisa esperar consolidar a safra. Nós só vamos saber qual foi a perda quando terminar a colheita, mesmo que ela não haja. Mas nós temos comunidades que nem água têm, e isso está afetando o suíno, está afetando o frango, está afetando a pecuária leiteira, né? E isso não depende propriamente de um manual de crédito rural, e sim de ações de governo, né, que, lamentavelmente, historicamente, só lembram da seca quando vem a seca em si e resolve o problema com a primeira chuva. É por isso que eu estou muito feliz que eu e o deputado Marcos Vinícius conseguimos aí o recurso, né, para fazer a atualização do EVTEA da barragem do Sutil, né, que já está empenhado, já está lá disponível para a Universidade Federal de Santa Maria, que fará, junto com a UD, esse levantamento, né? E quando conseguimos esse recurso, não estava com essa seca ainda, né? Assim é que nós temos que fazer, resolver os problemas quando está bem o clima, porque é quando está mal que a gente lembra dos problemas e às vezes eles são insolúveis. Pois é, eu estava acompanhando aqui uma matéria do site acusticfm.com.br que traz alguns dados da Farsul que complementam a tua fala sobre a questão do arroz, né? E já se fala, até agora, a média ponderada das perdas está em 14,7%. Aí algum ouvinte aí meio desavisado deve pensar, mas 14,7% de perda não é um número significativo.
Na verdade, ele é extremamente significativo. E a gente ainda está falando de uma projeção, ou seja, esses números podem ser ainda piores, né? E duas coisas. Isso pode ser o lucro do produtor. Né? Tem isso. E quando você fala em média, você tem casos que pode ser 30%, outros que pode ser 2%. Aonde um produtor perde, perdemos todos. Claro. Né? Então, a média, ela não é que todos perderam 14%. Nós temos uns que perderam menos e temos vários outros que perderam muito, porque são aspectos regionais. E naquela região onde a perda é maior, você tem um reflexo econômico pesadíssimo. Né? E na soja é muito maior isso. Né? E você sabe que a soja ocupou muito espaço que era do arroz. Então nós temos aí problemas que vão se agravando. Se você pensar que em 3 anos, né, nesses últimos 3, a lavoura de soja só colheu uma safra boa, é muito complicado. E a soja hoje afeta a fronteira, afeta a região norte, afeta até o litoral, né, que é onde nós temos a produção de soja hoje. E é o principal ganho econômico, né, e a perda nesse momento é maior. Então perde soja e perde arroz e perde milho, a perda no final, em números economicamente falando, é terrível, independente do percentual. Bom, além do campo, a estiagem aqui no Rio Grande do Sul também está provocando prejuízos em outras atividades, como é o caso, por exemplo, do camarão. Eu soube que o senhor tem acompanhado de perto essa situação do camarão e agora, neste momento, nós temos vários ouvintes da Acústica que dependem disso, né? Que são aqueles lá de São Lourenço do Sul, são da região sul do estado que estão nos acompanhando e estão preocupados com essa situação. O que o senhor já pôde acompanhar dessa lamentável situação que vive também essa parte da economia? Primeiro dizer, né, que é tão bonito comer um prato de camarão, né? A elite come um prato de camarão, mas é também um produtor que está lá fazendo sacrifício. Eu acho que, pelo menos agora, nós estamos mostrando aí que o produtor não nasce no pacote e na peixaria. Ele tem gente humilde que vai lá atrás disso, né? E eu tenho usado isso como um simbolismo para dizer o seguinte, se chegou até no camarão, imagina como é que está lá na lavoura, né? Eu estive com o ministro Joaquim Leite ontem pela manhã, levando o problema especialmente ali da Lagoa do Peixe, que envolve a macro-região aí, mas aquele caso lá é pior ainda, porque daqui a pouco estão chegando os flamingos e nós temos um impacto ambiental violento. Lá não tem mais água, não existe camarão, não existe peixe, não existe água. Né? Então você terá nós vamos ter uma tragédia ambiental lá na Lagoa do Peixe. E nós não podemos simplesmente abrir o mar para entrar, porque aquilo aí, como na Lagoa, lá em São Lourenço, enfim, são águas salobras, elas não são, não pode botar água do mar lá dentro da lagoa, que não vai a lugar nenhum, vai inclusive destruir a lagoa, porque o sal entra e faz o embasamento todo lá. Então eu fiz essa semana o seguinte movimento. Primeiro na questão do produtor, né? Eu conversei com a ministra Tereza, formalizei isso ao ministro João Roma, né? O suporte ao pescador, aquele que busca o camarão, que busca o peixe aí da região. Eu lamento, parece que estou meio perdido, porque está chovendo para cima, está secando para baixo e não sei qual é a ação, sinceramente, que o governo vai tomar. Mas fiz um movimento muito forte. E o ministro Joaquim também pediu que olhasse com carinho essa questão ambiental. Ele não tem recurso para dar aos produtores, mas ele tem que tomar alguma atitude com relação ao meio ambiente aí da região, porque esse meio ambiente, ele mal cuidado agora, ele mata o produtor lá na frente. Se nós subirmos um pouco mais aí, desde o ano passado eu estou numa luta para o problema da piranha lá em General Câmara. Já não chove há 3 anos, como eu disse, as piranhas que antes cruzavam no rio foram ficando em bacias de água parada e cada vez que a água baixa mais, elas não andam no rio e nós temos piranhões lá terríveis. Lá eu ainda consegui R$700 mil para ajudar, nós estamos desde junho do ano passado ajudando os pescadores, porque a piranha, além de tudo, ainda comeram as redes dos pescadores, né? Então você tem problema no camarão aí na região, problema na piranha lá em cima, e eu quero alertar, são centenas, milhares de famílias, consequentemente milhares de pessoas, que às vezes não são vistas, porque a gente só vê arroz, soja, trigo e milho, né? Não são vistas e que agora estão pedindo socorro. Né? Então, bem como você está dizendo, é um problema a mais de alguém que estava abandonado muitas vezes pelo Estado, estava lá tocando a vida
tirando a sua renda básica, e nesse momento, qual é o problema que eu estou enfrentando? Às vezes ele não tem nem a formalidade ou a legalidade para que o Estado possa, se quiser, poder ajudá-lo. Porque ele é um simples pescador. Ele às vezes não tem nenhum documento, ele não existe no CAGED, digamos assim, né, como alguém que está trabalhando. E isso se torna uma dificuldade a mais nesse momento, e foi o movimento que eu fiz lá em Brasília. Espero que nos próximos dias a gente tenha um retorno do governo. Bom, eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes deve estar se perguntando agora sobre quais ações deveriam ser tomadas agora, né? Primeiro que você disse que conversou recentemente com o meteorologista e falou que a regularização das chuvas deve acontecer somente no meio do ano. E quando nós tivermos essa regularização das chuvas, até que esses reservatórios, até que a situação melhore, vai demorar um bom período ainda. E quais são as ações que a gente pode fazer neste momento para auxiliar, já que a gente percebe que há uma escassez de recursos para se pagar algum tipo de benefício para esses produtores, alguma questão nesse sentido é bem complicada. Principalmente a gente já está com um ano em andamento, né? E quais são as principais ações que poderiam ser feitas nesse momento para ajudar esses produtores? Assim, são pessoas de baixa renda, eu acho que isso é importante dizer. E no Brasil, esse é o cidadão que mais paga a conta, porque se ele não trabalha, se ele não tem renda nenhuma, nós furamos até o teto fiscal lá para dar um Auxílio Brasil. Então, trabalhar, ganhar salário mínimo, ganhar um pouco mais, esse cidadão é penalizado, porque é para esse que pesa mais o gás, o combustível, tudo isso, né? Então, nós aprovamos até na seca passada um auxílio para os pequenos produtores. O presidente vetou, não conseguimos derrubar o veto e não teve apoio. A seca passada não teve apoio. Agora era o fato de, ao invés de ficar atirando dinheiro aí para tudo que é lado, sem dizer assim, vou te dar um auxílio para logo ali nós termos emprego para ti, de o governo remanejar isso e fazer o auxílio para este produtor, para este pescador. Ele trabalha, ele quer trabalhar, ele só não pode. Mas muitas vezes, como eu disse, ele não existe formalmente perante o Estado. Né? Isso passa a ser um problema. Não há dúvida que o governo vai ter que dar um auxílio, né? E um auxílio merecidíssimo, porque são trabalhadores, e necessário. Porque se nós matarmos ele, o que ele vai acontecer? Ele vai vendendo os seus equipamentos, ele vai se desfazendo das suas coisas, ele vai embora para a cidade grande, ele vira lá um problema social muito mais grave, né? Mas neste caso dessa seca, o pescador é um problema que me apavora mais, porque ninguém via ele. E agora está todo mundo percebendo e nós temos que agir para socorrê-lo. Bom, voltando a falar sobre o campo, né? Você falava aí sobre essa questão do arroz e outras culturas, né, que estão sofrendo muito com a seca. E um dos aspectos aí que prejudicam tanto a produção do nosso estado diz respeito ao alto custo para essas propriedades, né? Os insumos cada vez mais altos. De que forma se pode se criar algum mecanismo, alguma coisa para a gente conseguir amenizar esse custo de produção, a gente tentar deixar mais baixo, digamos assim, de uma forma mais simples, falando para o nosso ouvinte, esse custo de produção que tanto afeta todas as culturas? A primeira que essa pandemia mexeu aí de maneira geral, né? Os mercados se movimentaram e os governos sem estratégia. E não vem me dizer que quando o arroz foi exportado foi por uma estratégia de governo. Não foi. Foi porque o dólar viabilizou isso, o mundo começou a se fechar, aqueles que produziam arroz e antes eram concorrentes nossos começaram a segurar os seus estoques e o Brasilzão abriu a porta e eles vêm, pega aqui, vamos embora. Depois a gente começou a ver que estava faltando comida até dentro do Brasil, em alguns casos, né? Também é verdade que os insumos foram demandados e aí você começa no principal problema do Brasil. Não tem cabimento um país produtor que nem o nosso não ter fertilizante produzido aqui. Nós temos uma fábrica de ureia e que em dezembro, se não fosse uma ação, com toda a humildade minha, junto à Casa Civil, né, a Unigel teria tido um fechamento da fábrica porque a Petrobras não queria fornecer gás para a Unigel porque era um cartel, mas um cartel de uma única empresa. É óbvio que é um cartel, só tem uma empresa. Né? Vejam a burrice, né, de um Estado que vive do agro e simplesmente quer agir assim. Conseguimos reverter. Né? Eu estive ontem também com o embaixador do Irã, né? Estaríamos com ele em São Paulo, né, para uma reunião quinta-feira
Nós estamos correndo atrás de ureia, de produtos. Enquanto não produzimos aqui, a gente tem que abrir lá. Abriram novas fábricas, nós estamos conseguindo trazer para cá, mas queriam um navio de 60 mil toneladas de soja. Em contrapartida, eles já têm 30 mil lá no Paranaguá. Eu conversei com o presidente da SEBRA, que é do Paraná, né? Da Bela Agrícola, e conversei também com o Ricardo Faria, que é lá do Piauí. Achei 30 mil toneladas lá no Piauí, mas para trazer no Piauí para Paranaguá, quanto vai custar isso? O Bairro Maggi ontem, quando também consultei ele, me disse, olha, aqui está uma folia, é chuva, é estrada trancada, quer dizer, então veja a desorganização, e nós ficamos naquele discurso bonito, assim, o Brasil, o agro, porque não sei o quê. Gente, o Brasil ainda não se deu conta da importância do agro, e ainda não trata como prioridade. E aí fica o produtor vivendo esse momento. Deu uma seca agora, corre atrás dos governos, faz os decretos de emergência, joga para a torcida, e somente a próxima safra é que resolve a vida do produtor. É isso que eu lamento que esteja acontecendo. O que eu pude fazer na prática agora? Pegar o Manual Decreto Rural de 1964 e fazer a revisão dele, entregamos em dezembro. Eu espero que o governo pelo menos se dê conta que nesse novo modelo de crédito, se você não tiver segurança jurídica e algum modelo de seguro de renda ou seguro agrícola que é incipiente no Brasil, sempre o dinheiro do agro será caro e os riscos do agricultor, nesse novo modelo, vão ser ampliados. Quais são as dificuldades de abertura de mais fábricas de fertilizantes no Brasil? Olha, eu confesso que não havia, pelo menos, estímulo do governo. Agora aumentaram aí a Lei Candir, vai para 4% nos próximos anos, custo a mais de ICMS. Quando eu fiz a audiência pública, o argumento é que seria para usar isso para industrialização no Brasil. O presidente lá fez um projeto alegando que vai estimular a indústria. Eu não sei por que não acontece, mas que não acontece, não acontece. Tá certo. Deputado, queria agradecer a sua disponibilidade em falar sobre esse assunto. A gente espera que haja um consenso, né, por parte do governo aí, para que haja esse estímulo para a produção rural do nosso país e principalmente, né, para que sejam aceleradas essas medidas em um momento tão complicado que nós estamos vivendo de seca. Não dá para a gente ficar postergando. Mês que vem a gente discute sobre isso. A gente vai tomar uma iniciativa daqui a 2 meses, 3 meses. Não. É um problema que a gente está vivendo, como você mesmo disse, essa seca não é desse ano. Né? A gente vem aí de diversos anos com esse problema da seca sendo agravado a cada vez mais pela falta de chuvas e a gente não está vendo aí uma medida do governo que venha a contemplar esses produtores gaúchos. E volto a dizer, as medidas muitas vezes elas têm que ser tomadas quando não tem a seca. Exatamente. E nisso nós pecamos demais, né? Pecamos demais. Assim que chover, assim que vir a próxima safra, todo mundo já esquece o problema. E se for uma safra boa, aí irrigação, essas coisas de licença ambiental já desaparece da pauta. Aí vem a próxima seca, não, mas nós temos que fazer, por que não fizemos antes? Né? Esse é um defeito que eu vejo do Estado brasileiro. Muito bem, nós estivemos conversando com o deputado federal Jerônimo Guerguin nesta manhã, falando aí sobre os efeitos da estiagem aqui no Rio Grande do Sul, falamos aí sobre a questão do campo, né? O prejuízo nas lavouras, essa questão aí da safra de camarão sendo ameaçada no Rio Grande do Sul. O deputado federal aí citou a Lagoa do Peixe, né? Lá no litoral sul gaúcho, que está praticamente seca, prejudicando muito a produção do camarão aqui no estado do Rio Grande do Sul, e isso para alguns pode parecer bobagem, mas para aquelas famílias que dependem da safra do camarão, aqueles pescadores que têm as suas famílias que dependem dessa renda, pessoas humildes, pessoas que já ganham pouco, né? Aí imagina quando não ganham nem isso. Então são questões que devem sim ser levantadas e discutidas pelos nossos governantes, que haja um consenso, né, por parte de todos os governantes quanto a isso.